A vaidade. Vamos falar sobre orgonite, como neutralizar energias negativas do ambiente. A orgonite é uma nova classe de material composto de uma mistura de partículas metálicas suspensas em um meio orgânico, por vezes combinados com cristais de quartzo ou outros minerais. Sua propriedade básica é atrair e converter energia etérica negativa em energia etérica saudável e equilibrada. Esta energia é denominada orgônio. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Fátima Moral, que é terapeuta e trabalha com cristais e orgonite. Tudo bem com você, Fátima? Tudo jóia, Beth. Prazer imenso estar aqui. Então, vamos ser felizes, né? É verdade, né? Estamos aqui para ser felizes. E as primeiro ser feliz, as outras coisas vêm de acordo com... As orgonites vieram ajudar. Exatamente, é isso que a gente quer, né? Agora, para quem não está ouvindo pela primeira vez, a palavra orgonite, explica para a gente o que é orgonite. Bom, orgonite vem de orgone, né? Reich, ele achava que as experiências traumáticas das pessoas acabavam bloqueando o seu fluxo energético. Então, ele descobriu essa energia, o orgone, que o que é? São energias boas, a sensação de bem-estar, de felicidade, é aquela a frequência que você encontra na natureza. Quer dizer, ela permeia todo o universo. Todo o universo. Quando você está num orgone positivo. E tem também um orgone negativo, que ele é destrutivo, que é a frequência que você começa a exalar quando você tem medo, quando você está na tristeza e na depressão. Raiva, na depressão. Né? Isso. E, então vem daí, orgonite, né? Começou com esse nome, Reich descobriu essa energia. Quando que começou a se falar em orgone e orgonite? Reich começou a falar de orgone em 1940. Puxa, então já faz um tempão, quando ele criou a caixa orgone. Era uma caixa, tipo uma sauna, né? Um elevador. E ele era todo revestido de metal e material orgânico. E as pessoas entravam, sentavam e ficavam lá submetidas a essa energia por 30, 40 minutos. Quer dizer, cabia uma pessoa dentro dessa caixa. E isso foi passando anos e anos, até que o Carl Wells pegou e registrou esse nome orgonite. Então, ele criou um outro dispositivo, que ele chamava de gerador de orgone, e que não tem nada a ver com as orgonites de hoje, e ele registrou o nome orgonite. E depois de um tempo, nos Estados Unidos, que começaram a se fabricar as orgonites, que é o conceito de orgonite que nós temos hoje, com a resina, cristal e metal. Isso então, foi em 2000, foi no ano de 2000. Então, lá nos Estados Unidos, que eles começaram a incluir na orgonite o cristal. O cristal. Na verdade, Carl Wells, ele incluía, mas ele incluía o pó. O pó. E é assim, uma coisa bem diferente das orgonites que a gente conhece hoje. Né? Não tinha esse senso estético que tem hoje. É porque são nós temos peças lindíssimas. Lindíssimas. E aí é a Carol lá nos Estados Unidos que incluiu o quartzo e viu que ele tinha uma função piezoelétrica e que ele comprimido com a resina acabava ampliando os seus poderes. E você tem muitas pessoas que utilizam a orgonite e podem dar uma versão assim positiva. Sim. Um depoimento. É que a orgonite ela ainda não é muito conhecida aqui no Brasil, as pessoas ainda não conhecem muito. Mas quando as pessoas conhecem a orgonite, entram em contato, eu costumo dizer mais, que elas são mordidas, né, pelo bichinho da orgonite. Poderíamos chamar de talismã? Sim. Seria um talismã. Sim. Que tem uma irradiação positiva. É isso, né? Isso. Inclusive, na Nirvana, você vai fazer uma palestra sobre esse assunto, orgonite. Inclusive, vai ensinar
a fabricar. Sim, nós vamos ensinar a fabricação da orgonite. Então, com os conceitos, tudo, você vai conseguir fazer o seu próprio amuleto. Nossa, isso né? é Vai fantástico. fazer aquela orgonite personalizada e com a sua energia. E nós vamos ensinar bastante coisinhas das orgonites, como, por exemplo, criar um campo energético positivo dentro de uma residência com as orgonites. Por exemplo, inclusive eu tenho, né? É uma pirâmide de orgonite e com cristais dentro. Com cristais A pirâmide em si, ela já tem uma energia já tem uma energia fantástica. O formato já tem a energia boa. Depois, associado ao orgone, à orgonite, mais o cristal, então ela fica poderosa. Fica poderosíssima. Então fala pra gente as qualidades atribuídas ao orgone. Bom, com a orgonite ela serve para tudo, né? Então você consegue eliminar dor, você consegue ter um sono melhor, você consegue fazer uma meditação melhor, ativar o terceiro olho, né? Desenvolver a clarividência com o uso das orgonites. Então tem uma série de benefícios que a orgonite vai trazendo aí para a gente. Tanto para o lado físico, espiritual, sim, mental, emocional, né? E ela tem que trazer as peças perto da gente? Sim. Nós temos que trazer as peças perto? Ou ela pode ficar assim como uma peça de decoração? Existem dois tipos de orgonite. A orgonite para ambientes e a orgonite pessoal. O raio de abrangência da peça vai depender do tamanho dela. Então, uma peça pequena, como essa, por exemplo, ela vai proteger o seu campo áurico, né? Como essa aqui pessoal, que eu tenho. É pessoal. Ela é pessoal. Então, ela está aqui no meu corpo, ela tem um raio aí de 1 metro. Então, as peças maiores, por exemplo, essa daqui já é uma peça para ambiente. Então, eu estando no ambiente, próximo a essa peça, eu estou sendo beneficiada. Essa daqui, ela tem um alcance mais ou menos de uns 6 metros. Bacana. Tá? Estou falando isso sem medir, só pelo tamanho do quartzo que foi usado aqui. Mas você usou a resina... A resina. É cobre? Isso. Esse é o cobre. Tem alumínio. Aqui na base também tem ferro, tá? Mas está escondido, porque a gente coloca o ferro. Esteticamente não é legal, então a gente esconde. E tem o quartzo aqui em cima, um quartzo de ponta grande. Aqui embaixo dá para ver que tem mais quartzo ainda. Então, é uma peça que tem uma abrangência... Agora, ela sai caro. Por exemplo, como amanhã, na Nirvana... Às 14 horas, você vai estar falando sobre a orgonite, como neutralizar energias negativas do ambiente. E ela uma peça sai caro ou sai assim, bem acessível para as pessoas que fabricarem para si, claro? Sim, não é uma peça cara. A gente tem ideia de que ela custe absurdos, mas nós temos peças a partir de R$30. É um preço bacana, né? Aliás, tem até menos, tá? Se não me engano, tem peças lá à venda por R$17, R$20. Acessível. Então, aí seriam peças pessoais, né? Peças pessoais. E para o ambiente, claro, a peça seria maior. Agora, a pessoa que põe como uma peça decorativa, se deixar a peça, a pessoa põe lá e esquece. Ela ficou toda empoeirada, engordurada. Ela continua fazendo efeito? Ela continua. Ou é bom sempre limpar? A orgonite, ela tem esse benefício e essa praticidade. É algo que você não precisa de manutenção. É diferente do cristal, que geralmente a gente tem que fazer uma limpeza e energizar. Não. A orgonite está pronta e ela vai funcionar. Ela tem prazo indeterminado. Então, é uma maneira muito prática da gente fazer as nossas proteções no dia a dia. Por exemplo, uma orgonite, dependendo do cristalzinho que você coloca dentro, ela substitui aquele famoso copinho com água, sal grosso e carvão que a gente deixa atrás da porta e tem que toda semana renovar. Então, na orgonite, não. Você coloca a orgonite com o cristal certo, feito para esse fim, e vai deixar lá. Você pode tirar pó, você pode lavar quando ela estiver suja, mas não que há uma necessidade de se fazer isso. Agora, você citou uma dor, por exemplo. Pessoas têm uma dor. Como ela pode neutralizar essa dor?
aplicando a orgonite. No local da dor? No local da dor. O simples fato de colocar a orgonite, você já começa a sentir a sua dor sendo tratada. Tá? Tendinite, dores de cabeça, dor nas costas, cólica menstrual, a orgonite é muito boa nesses casos. E pessoas com problemas digestivos? Também, aí a gente pode colocar um cristal junto, o citrino, por exemplo, ou uma calcita laranja para ajudar na digestão. Existe também, Beth, uma peça parecida com essa, um pouquinho mais Bonita fina, essa peça, que você coloca a garrafa de água e ela vai energizando a água. Isso é fantástico. Então você cria o elixir. O elixir da juventude, também, né? né? Então, pode ajudar também. A gente pode fazer com a cor laranja, amarela, com os cristalzinhos certo para ajudar na digestão. Puxa, aliás, para qualquer problema de ordem física, Sim. ajuda. Mas é importante ressaltar que não substitui a consulta médica e nem as medicações. A medicação que a pessoa toma. Ele é um paliativo, vai te ajudar. É uma alternativa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, você diz que vai ensinar as pessoas na Nirvana. Aí inclusive, você deve ligar 4229-7444. 4229-7444, deve agendar, porque é um número limitado de pessoas. Então, você vai ensinar as pessoas a confeccionar a orgonite. Mas ela não faz muita, assim, sujeira? Faz um pouquinho sim, Beth. Eu não posso mentir. Mas aí, talvez, seria bacana você passar todas as instruções e levar o material e as pessoas confeccionarem em casa, porque... Não tem, assim, nenhuma... Eu erro, né? Não tem. Eu vou orientar direitinho, vai ser possível fazer em casa. Eu vou ensinar os cuidados que se deve ter, como se proteger, deixar o ambiente... Para não fazer aquela sujeira toda no ambiente, né? E a pessoa que vai fabricar a sua própria orgonite não vai fazer tanta sujeira quanto eu, que faço em série. Sem dúvida. Né? Então, porque você tem que derreter algum material? Não, a resina ela é líquida, ela já é líquida e aí a gente coloca um catalisador e ela endurece depois. É como fazer um bolo, né? Você põe aquela massinha líquida na forma, põe lá no forno e ele cresce, endurece e fica bonitinho. Só que você não vai colocar no forno. Não. Você vai colocar na geladeira. Não precisa. Ele vai secar naturalmente. E rápido? Dependendo se tiver calor ou frio. Mas umas 4 horas, 5 horas já tá sequinho. Opa. E para criança, assim, criança que não vai bem na escola ou que é preguiçosa para estudar, ajuda? Ajuda Você na tem filhos, Eu né? tenho. E eles são craques na escola? Como é que é? Eu tenho um muito craque e tenho uma que é mais ou menos, que ela é mais dispersa. Né? Essa tem é uma aquariana, assim. Isso, então é das nossas, né? Viaja. Assim. Viaja. Mas ajuda, sim. Dependendo do cristal, você pode colocar um cristal específico, pode colocar um quartzo verde, algo assim, ou mesmo uma ametista para ajudar na consulta. Você coloca aonde? Dentro da peça. Por exemplo, aqui a gente tem um quartzo branco, aqui embaixo eu poderia colocar outros cristais. Sim, mas tem que ficar no corpo da criança? Não, se for uma peça dessa, você pode deixar na mesa de estudo, no criado mudo, né? Um lugar onde a pessoa vai passar bastante tempo da vida dela, né? Então, no quarto, você fica de 5 a 8 horas dormindo, você está se beneficiando dessa peça. E o cristal que você vai utilizar? Por exemplo, você vai indicar o cristal... Eu vou dar umas combinações, né? Você vai dar umas combinações? Vou passar assim. Porque tem pessoas, assim, com variados tipos de problemas, né? De saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Sim. Então, cada problema, cada situação é um tipo de peça. É um tipo de peça. Agora, se a pessoa não tem o domínio do cristal, basta colocar o quartzo branco que a peça está funcionando perfeitamente. E o quartzo branco, ele vai se adequar a qualquer tipo de problema que a pessoa tenha. Então, o quartzo branco é um coringão. Então se ela não tem à mão outras
peças, outros cristais, o quartzo branco, que é aquele transparente, ele vai porque ele vai emanar as 7 cores do arco-íris, então ele vai tratar. É perfeito, né? O perfeito, é o cristal. Então, na dúvida, quartzo branco apenas. Agora, na palestra, as pessoas devem levar algum material? Não há necessidade, tá? Se quiser levar só um material para anotação. Isso é importante, né? Mas não precisa levar material nenhum, não. E quanto tempo vai levar a sua aula? Olha, eu creio que de 2 a 3 horas, dependendo do grupo. Tudo isso, dependendo do grupo, das questões, né? Das dúvidas que as pessoas tenham. Porque a intenção é que as pessoas saiam de lá sem dúvidas e todas elas atendidas, né? E prontas para fabricar o seu próprio talismã, vamos chamar, né? Isso. Porque talismã parece uma coisa mística, né? Mas, na verdade, ele é cientificamente comprovado. Sim, é importante falar que teve origem na psicanálise, né? Essa energia. Reich era discípulo de Freud, então é uma coisa que vem da psicanálise. Que já naquela época ele já estava... Né, como se disse no início, aplicando e vendo. Você no seu dia a dia, você como terapeuta, você vê as pessoas então melhorando, falam bem? Falam, as pessoas dão retorno e voltam a comprar, né? Então compra uma e depois querem mais. Então esse é o melhor retorno. Você vê o cliente satisfeito e pedindo mais uma peça, então é que é verdade que aquilo funcionou para ele. Eu tenho uma, só que ela é, como eu te falei, né? É uma pirâmide com cristal dentro e fica em cima da geladeira. Você acha que tá ótimo? Tá legal aí? Tá. Né? E principalmente a geladeira, né? Porque qualquer eletrodoméstico acaba emitindo ondas eletromagnéticas. E, inclusive, ele estava perto de uma planta. Mas a planta, hoje, que a gente falando, que eu me toquei. A planta ficou tão gigante que eu precisei... Ontem, inclusive, eu peguei o orgonite e falei, eu vou tirar daqui. E vou tirar a planta, porque onde ela estava não estava mais dando. Não dava mais. E agora, você falando que eu estou associando uma coisa com a outra. E com certeza a planta se beneficiou. Sim, eu tenho nos meus vasos uma orgonite que eu fiz assim, tipo um formato de uma caneta. Então eu enfio na terra. Então eu deixo metade na terra, metade para fora. Então eu coloco em todos os vasos. Além dos quartzos que eu jogo, a própria pirita com o citrino eu gosto de deixar na terra para energizar bem, principalmente energizar o ambiente que eu estou trabalhando com as orgonites. Aí você faz alguma mentalização na fabricação? Sim, eu estou sempre em processo meditativo quando eu estou mexendo com as orgonites. Então é um momento... Espera as crianças ir para a escola, isso? Eu não atendo telefone, eu sumo do WhatsApp. As pessoas falam, nossa, você sumiu. Já sei, orgonite. Então, eu não faço mais nada. Não só pelo estado meditativo, mas pela sujeira também, né? Não dá pra gente ficar misturando as coisas. Mas eu procuro estar sempre bem, harmonia, porque o dia que eu não tô muito bem, eu não chego perto das peças. Porque senão a pessoa vai sentir energia, não vai gostar e eu não vou vender a peça. Então, eu já não chego perto pra também não passar essa energia para as pessoas. Isso é fantástico. Muito bem, então vamos dar o recadinho final. Na Nirvana, às 14 horas, com a Fátima, terapeuta, trabalha com cristais e a orgonite, vai dar uma aula sobre orgonite. E você não deve faltar, porque você vai fabricar o seu sua própria peça e para infinidade de fins, né? Isso. É importante falar o valor, né? Que está bem acessível. Aqui a gente procura não falar muito valor. Mas vai ser muito barato, assim, 2 hambúrgueres e um refrigerante. Que tal? Tá joia. Mais ou menos é isso, né? Então, gente... Bem acessível. Bastante acessível. Na Nirvana, você deve ligar antecipadamente, 4229-7444. A Nirvana fica em São Caetano, Avenida Senador Roberto Simões, 41.
Eu gostaria que você, então, se despedisse do público e convidasse mais uma vez o pessoal. Estão todos convidados para virem aprender um pouquinho mais sobre a orgonite. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Beth, e a todos os meus guardiões que estão aqui, os seres que me ajudam a fabricar essas peças. Agradeço por poder compartilhar com mais pessoas esse bem-estar. Vou chamar de bem-estar. Sem dúvida, né? Poder a gente compartilhar e distribuir essas energias boas é gratificante. E eu espero todos vocês para serem multiplicadores de energia boa. Então, aí aprender... Aliás, você vai ter mais uma ferramenta na mão, né? Sim. Para se ajudar e ajudar as pessoas que você ama, né? Então, gente, 4229-7444, Avenida Senador Roberto Simonsen, 41. Bom, eu vou encerrando. Obrigada mais uma vez, Fátima. Beth, prazer é meu. Até uma próxima. E eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo com uma frase que diz o seguinte: se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, assim são as pessoas. Gente, um grande beijo. Uma maravilhosa semana, um maravilhoso final de semana. E eu volto aqui, aliás, eu estou aqui todas as segundas-feiras às 7h30 da manhã e às sextas-feiras às 10 horas. Um grande beijo e até lá. Ter visto o sol nascer. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de